fala é o Daniel, faço parte aí do time do Grupo HOTS, Web Mais Sistemas, né? Espero encontrar vocês bem. E hoje a missão é falar sobre centro de custo. Centro de custo dentro do sistema, né? O cadastramento de centro de custo, para que serve o centro de custo, o conceito de centro de custo aqui dentro do RP. Bom, basicamente, antigamente, né, principalmente na questão do cadastro de centro de custo, a gente via muita figura da questão dos departamentos ali. Então, tem centro de custo comercial, marketing financeiro, produção, né? E aí, basicamente, o centro de custo ele serve como uma caixinha ou um armário que eu venho agrupando todos os movimentos do sistema de forma financeira, né? De gastos ou receitas dentro desses centros de custo. Então, eles servem para agrupar esses tipos de movimento. Legal. Dito isso, existe agora uma nova atribuição para o centro de custo, nova entre aspas, que já começou já fazem alguns anos, que é a questão do quando eu, por exemplo, presto serviço ou tenho movimentações e execuções em clientes meus, né? Então pensa que você pode ter um centro de custo de uma operação sua, por exemplo, cliente Carrefour. E aí você tem uma operação desse cliente Carrefour e você aloca mão de obra lá dentro, aloca processos lá dentro. Então você tem condição de tirar relatórios e movimentos financeiros de tudo o que acontece nesse centro de custo que seria um cliente seu, como exemplo, né? Ou você pode pegar dentro da sua área produtiva, e se quiser separar a produção por maquinário ou por setor produtivo. Então pensa que você consegue usar a parte de centros de custo para poder agrupar esses movimentos, né? Então o céu é o limite para quando eu quero fazer essas análises, quando existe uma dor, uma necessidade de fazer essas análises, né? De agrupar essas informações financeiras principalmente por tipo de centro de custo ali para poder tomar uma decisão, né? Então pensa no caso produtivo, não quero controlar como produção, eu quero produção parte estamparia, produção parte de injeção, produção parte de qualidade, montagem manual, ou seja, você tem uma infinidade de possibilidades de agrupar esses movimentos e chegar ali numa análise muito aprofundada sobre a informação para tomada de decisão, né? Então, de repente contratar mais pessoas, de repente verificar que um setor tem uma manutenção gigantesca dentro de um maquinário lá dentro e de repente vale a pena desmobilizar esse maquinário e adquirir um novo pela quantidade de manutenções, ou seja, existem várias atribuições na parte de centro de custo, bem como existe a questão dos departamentos ou ações em um cliente de forma externa, para quem aplica serviço ou para quem aloca produtos e execuções específicas para um cliente, e você tem como agrupar essas informações. Importantíssimo dizer, né, que a parte do centro de custo ele tem duas classificações ali, dois tipos, que é o analítico e o sintético. Então, o analítico basicamente é onde eu vou analisar, né, toda a minha informação de forma desmiuçada ali, movimento a movimento. E o sintético é quando eu quero agrupar aqueles movimentos. Então, pense que você pode ter, naquele exemplo que eu dei, um centro de custo chamado produção, que é um centro de custo sintético, e dentro desse centro de custo produção eu posso criar produção injeção, produção estamparia, produção montagem, produção qualidade, né? E esses centros de custo seriam os analíticos. Então, todos esses movimentos desses centros de custos analíticos estariam vinculados a um centro de custo sintético, onde eu poderia ter a visão macro de como é que funciona esse centro de custo, bem como me aprofundar nesse centro de custos analíticos e ver ali na ponta do lápis realmente o que está acontecendo ali. Outro exemplo muito clássico, eu faço uma operação para o Carrefour, igual eu mencionei, e aí eu faturo o Carrefour principal. Então o Carrefour poderia ser um centro de custo sintético, ao passo que o Carrefour Unidade Embu das Artes, Carrefour Unidade Cotia, Unidade Vila Mariana, Unidade Lapa, seriam um centro de custos analíticos vinculados a esse centro de custo sintético chamado Carrefour LTDA ou SA, não importa. Então, isso tudo é possível acontecer dentro da parte do centro de custo. Legal. Onde que eu vinculo esse centro de custo? Onde que eu uso, né? Principalmente nas ordens de pagamento e de recebimento. Eu abri aqui a tela de ordem de pagamento para mostrar, mas a de recebimento é exatamente igual. Na aba de rateio, eu aponto o centro de custo. Então, eu posso, inclusive, pegar despesas financeiras, por exemplo, energia elétrica, e ratear entre departamentos, ratear entre centros de custo para que
ou seja, aquele movimento financeiro fique mais fidedigno ainda na minha análise, né? Então, salários é a mesma coisa, isso pode ser possível de ser executado, tanto para recebimento quanto para pagamento. Onde que eu vinculo parte de centro de custo também? Parar no cadastro do produto, eu posso pegar um produto que é uma matéria-prima e vincular um centro de custo estoque, um centro de custos diferenciado, né? Para poder ter ali já uma amarração de que quando eu comprar, quando eu movimentar este produto em específico, esse centro de custo já vem automático. Aonde que eu consigo mudar, por exemplo, esse centro de custo numa requisição? Esse centro de custo está sempre alocado a estoque, mas dessa vez eu vou comprar o álcool, ao invés de ir para estoque, vai para o centro de custo comercial, por exemplo. Então, na minha requisição de material, eu consigo mudar também o centro de custo, mesmo ele já estando no cadastro, né? A requisição de devolução de material, a mesma coisa. No processo de tipo de operação, quando eu estou fazendo comercialização, quando eu estou fazendo uma devolução, uma exportação, ou seja, dependendo do meu processo, no meu centro de custo de saída ali, que gera financeira, na aba financeira eu consigo colocar esse centro de custo alocado a um departamento. Então, as vendas eu estou alocando ao comercial, a geração de substituição tributária aqui também estou colocando ao comercial, mas poderia colocar, por exemplo, para financeiro ou um centro de custo fiscal tributário, né? Ou seja, existe uma infinidade de formas aqui de eu poder movimentar movimentar esse dado financeiro ali por centro de custo de forma diferente, né? Na minha ordem de compra também, se eu estiver comprando um material que é álcool, eu uso para produção, mas também uso para limpeza, na hora que eu estou lá tratando os itens, eu também consigo modificar essa parte de centro de custo, bem como na entrada da nota eu também consigo modificar, ou seja, o sistema oferece N possibilidades que você pode utilizar para alocar de fato na ponta do lápis aquele movimento financeiro de forma adequada, a fim de gerar resultados, né? Então, quando nós falamos de resultados, nós estamos falando de relatórios como fluxo de caixa, demonstrativo de fluxo de caixa, relatórios como gasto por elemento centro de custo, para você poder ver a performance ali em tempo real, conforme as informações estão acontecendo no dia a dia, o que está acontecendo, né? E o principal, por exemplo, o próprio DRE, que ele tem muito forte na apresentação dele, a alocação desse gasto por centro de custo, para trazer essa representatividade no centro de custo em específico, legal? Bom, isso aqui, obviamente, é um grande overview na parte das possibilidades da questão do centro de custo, né? Vale muito a pena, dentro do projeto de implementação de vocês, analisar aí o que o consultor definiu junto com vocês para a utilização deles, né? Mas, obviamente, aqui a gente expande a questão dessa, entre aspas, inteligência para o processo de utilização e fica a critério aí, se você precisar de alguma ajuda, algum auxílio, quiser mais informações, dá um toque para o nosso time aí que a gente está mais do que disponível aí para vocês, legal? Bom, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento com vocês, que todos estejam bem e em paz aí, um forte abraço.